celebrando a vida e a saúde, as graças maiores que Deus nos concedeu. Estamos dando início a mais um programa Estrela Guia na TV. A você, minha telespectadora amiga, a você, meu telespectador amigo, que sempre nos honram com a sua audiência, o nosso muito obrigado, na certeza de que hoje, mais uma vez, o programa Estrela Guia na TV vai trazer a vocês uma matéria, um tema que está marcado para sempre na vida da nossa cidade. Eu vou adiantar o tema, porque depois a gente vai falar muito sobre ele, né? É o Dia de Ação do Coração, né? E para isso nós trouxemos não o nosso convidado, mas o nosso amigo Alexandre Camilo. Alexandre, muito obrigado por... Eu que agradeço estar aqui entre amigos, né? Entre amigos, muito bom. Vamos falar muito sobre um evento que realmente é inusitado, diferente, e que... Mas não vamos começar a falar agora do evento, senão a gente começa a conversar. E eu não posso deixar de agradecer a essa equipe maravilhosa da produção. Muito bom. O Fernando da Godoy Multimídia, a Cláudia, seu Luiz Vitor Reale, Edivânia, que continua fazendo o melhor café da TV Com. Já tomei Você hoje. experimentou, tá Já. bom? Bom. Tá vendo, No gente? ponto. Ponto. Parabéns, Edivânia. Vinícius, que é o novo integrante dessa equipe. Gisele, Paul Williams, nosso cameraman, e Thaisa. Se não fosse esse grupo maravilhoso, Alexandre, que com a sua competência, com a sua humildade, com a sua responsabilidade, com a sua dedicação, tá? Este programa certamente não estaria parecendo tão bonito como está na sua telinha. Obrigado a vocês, gente. Tá? Parabéns a todos. Sempre é muito bom poder elogiá-los e tê-los aqui conosco. Eu costumo dizer, Walter, que essa equipe do invisível, né? É os bastidores que ninguém vê, mas que sem eles nada disso aconteceria. Né? Isso. E Alexandre, você está chegando no momento que a gente sempre tem uma ótima notícia. Agora o nosso programa, sua imagem do nosso programa está sendo levada a São Vicente, Canal 11 da NET, a Praia Grande, Canal 11 digital, Canal 18 analógico. Então são dois grandes municípios que se incorporam a Santos, abrindo campo de trabalho, campo de ação do programa Estrela Guia na TV. Estou muito feliz. A vocês, amigos de Santos, a vocês, amigos de São Vicente, a vocês, amigos da Praia Grande, meu muito obrigado também pela audiência. Nós vamos falar, Alexandre, sobre esse tema, né? Parece que surgiu do nada, fugiu do seu controle, fugiu do controle de todo mundo, né? E foi um evento maravilhoso. Mas primeiro vamos falar um pouquinho de você. Alexandre Camilo, formado em artes cênicas, pós-graduado em teatro brasileiro, consultor em RDH, Recursos Humanos Dramatizados, dramaturgo, ator e diretor. Tudo isso de uma forma maravilhosa, bem feita, sempre com esse sorriso lindo no rosto. Como é que você começou essa carreira no teatro, rapidamente, para a gente falar um pouquinho de você, essa programação neurolinguística? Como é que você trabalha, o que é que você faz, como você apareceu, como você foi nisso? Eu sou, acho que, um homem de muita sorte, Walter, porque desde pequeno eu tive uma mãe que incentivava o gosto à leitura, né? A minha mãe lia muito para mim. O Eduardo, meu irmão mais novo, que era um ator de pequeno, fazia espetáculos de teatro com lençol, cenários, chamava a vizinhança. A minha mãe comprava aqueles disquinhos. Ela morria de medo de trovoada, como tem até hoje. Então nós morávamos no Morro São Bento. Então na hora que começava a trovejar, desligava o relógio na chave, por causa que ficava com medo, acendia a vela. E ali ela fazia teatro de sombra, contava histórias. Então, olha como isso é importante para a imaginação da criança, né? Para a formação do irreal, do fantástico. Hoje eu falo para os pais, contem histórias,
Fiquem junto dos seus filhos. Isso é para toda a vida. É um investimento que você faz com o seu filho, com a sua filha, que vai para toda a vida, que vai ajudar a ser uma criança mais solta e um adulto mais criativo. Então eu tive essa sorte e eu cresci nesse ambiente, com a família, brincando. Então foi natural que eu me apaixonasse pela literatura e pelas artes. Então, quando eu me formei, uma coisa que não tem nada a ver, eu me formei, o meu primeiro curso técnico foi de manutenção de aeronaves. Eu era mecânico de helicóptero. Agora, mecânico de helicóptero. Eu entendo tanto quando a pessoa trabalha naquilo que não gosta. Quando eu vou dar uma palestra, eu falo assim, se você trabalha naquilo que não gosta, eu te entendo. Sai desse trabalho. Se você está me assistindo e faz o que não gosta, sai. Porque não existe nada pior, Walter, do que a pessoa ir trabalhar naquilo que não gosta. Né? Tinha boas notas no curso, fui trabalhar na Líder Táxi Aéreo, era mecânico de helicóptero, mas não gostava. Então, eu sei o que é você chegar na terça-feira e olhar na folhinha, ainda é terça, não chega, não tem feriado, um ponto facultativo, né? É horrível. Quando você trabalha com aquilo que você gosta, você não está nem aí, todo dia é um dia de alegria, né? Então, o Eduardo, sempre muito solto, eu era tímido de pequeno, o Eduardo era divertidíssimo, era aquela criança que aonde ele estava fazia uma roda em volta, ele cantava, ele brincava, eu era mais fechado. E o Eduardo fundou uma companhia de teatro, a companhia de teatro Era Uma Vez, companhia de teatro e animação, e me chamou para trabalhar. E aí eu comecei na Líder e lá, na Líder e lá. Teve uma hora que, imagina. E aí eu saí com muita alegria, porque estava indo para fazer algo que eu gostava. A companhia de teatro esse ano vai comemorar 25 anos. E nós pretendemos fazer uma programação, né? Uma grande programação com espetáculos, voltando a fazer o projeto que a gente iniciou, que é a Escola Vai ao Teatro. Na época da Dona Elídia, no Fundo Social, nós fizemos um projeto chamado 1000 Sorrisos no Teatro. E 1000 crianças que nunca tinham ido ao teatro eram premiadas por ano para ir em 2 sessões no Teatro Municipal. As caras das crianças chegando no teatro, né? E ali, tendo todo aquele contato com a arte, com o lúdico. Então foi um projeto lindo e que a gente quer retomar esse ano e retomar com as excursões, né? As escolas indo, as creches, até o teatro. Que é muito importante isso, ela ter esse contato no teatro, porque isso é a formação da plateia de amanhã. Tudo bem, é legal o teatro e a escola, sim, mas aquele é o ambiente já da criança. Ela precisa ter esse contato, né? Ir até o teatro. Eu lembro das carinhas das crianças entrando no municipal, era como quem está entrando numa catedral, né? Tudo é novo, olha como é bonito. E aí senta e daquela caixa sai personagens, a luz. Isso é muito importante para a formação da criança. Então a gente vai esse ano retomar. Ontem eu estava com o Rodrigo até em casa falando disso, que é um ator maravilhoso, que trabalha conosco, e como a gente vai se estruturar para estar levando novamente, que era o trabalho que o Eduardo começou. Então a gente também acha que, assim como a associação tem um trabalho lindo, eu tenho certeza que onde ele está, ele vai ficar feliz de ver que a gente está continuando fazendo teatro. Afinal, tudo começou com teatro. Você dá palestra, seminário para empresas no Brasil todo? Isso é uma coisa muito legal também, Walter. O teatro, ele sempre foi uma ferramenta para a educação, né? Os gregos já faziam isso, né? Discutiam política, faziam da tragédia um momento de reflexão, ou da comédia também um momento para isso, com aqueles espetáculos que são clássicos até hoje. E por que o teatro grego ainda é atual? Porque o teatro grego fala do humano. E embora a tecnologia tenha evoluído demais, os nossos sentimentos e a nossa forma ainda é a mesma. Se Deus foi justo numa coisa, foi com os sentimentos. Todos nós temos a mesma capacidade de amar, de odiar, né? a mesma oportunidade. E então o teatro grego, ele traz para nós o humano. Quando você vê uma Medeia que por ciúmes mata os filhos, é um tema atual.
Infelizmente, a gente abre o jornal, tem isso. Quando você vê a disputa pelo poder de Shakespeare, a gente está vendo isso acontecendo. Então, esses são temas muito fortes. E o teatro, através do espelhamento, promove essa reflexão. Porque você vai assistir um espetáculo e você fala, conheço alguém que é assim, já vi esse comportamento. Então, foi natural que ao a gente levar o teatro para dentro da empresa, a gente conseguisse um resultado surpreendente. Porque às vezes a pessoa coloca dentro da empresa um treinamento chatíssimo com aquele PowerPoint e uma pessoa falando horas. Ninguém aguenta. Aí contratava a nossa equipe e a gente ia lá, entendia o que é, criava uma cena, as pessoas falavam, eu lembro, eu sei. Claro! Sai daquela coisa abstrata e vem para o concreto e trabalha com o lúdico. Né? O poder da história é isso, né? Talvez um discurso você não se lembre, mas se a história falou para o seu coração, você não esquece mais. Então a gente começou a fazer esse trabalho dentro das empresas, com espetáculos. Quando não é possível fazer o espetáculo, a gente opta por fazer uma intervenção. Quando não é possível a intervenção, a gente cria ou um seminário ou até uma palestra, que eu detesto esse nome, palestra, mas a gente procura fazer uma palestra que eu gosto de chamar de vivência. Onde nessa palestra, né, nós vamos ter o público não como espectador passivo, mas ele atuando junto do ator. Nós temos 1 minuto. Já estourei, né? Tá vendo? Era uma pergunta, volta. A sua opinião com o teatro hoje no Brasil? O teatro hoje no Brasil, infelizmente, vive um momento terrível. Um momento em que as pessoas... houve uma explosão do stand-up, então há uma explosão dos monólogos, porque as produtoras são cada vez mais pobres, tudo depende de incentivo fiscal, o público não está indo ao teatro, infelizmente, por isso que é importante a formação de plateia, por isso que a gente tem que levar a criança no teatro, para ela entender o que é isso, e amanhã ou depois, como adolescente ou como adulto, ter vontade de ir lá, voltar a ter aquela experiência novamente. Então o teatro vive um momento muito difícil. Mas no decorrer da história desses 2.500 anos, ele viveu momentos assim. Fosse pela parte política, né? Na ditadura, fosse no momento em que ele era só para os nobres, e o teatro resistiu, então eu tenho certeza que ele vai resistir. Mas é um momento em que a gente precisa ter um olhar muito atento. As pessoas estão muito focadas no computador, na tecnologia, se esquecendo do humano. E o teatro é aquela arte viva. O cinema você congela, o teatro não. É aquele momento. Mas, Alexandre, já passamos estourei, né? 1 minuto do primeiro bloco, mas você falou muito bem sobre o teatro. Eu acho que a gente precisava abordar esse tema, né? Isso. Eu vou pedir licença a você para que nós façamos um break. O programa Estrela Guia na TV volta já! Antes de contratar a filmagem de sua festa ou empresa, consulte a Godoy Multimídia. Produção em vídeo com preço acessível. Faça sua empresa aparecer com os nossos institucionais. Eternize suas festas em vídeos inesquecíveis. Peça um orçamento.
A partir do dia 1º, na Guarujá AM, a melhor equipe de esportes da Baixada Santista. Radar Esportivo. No comando, capitão Paulo Alberto. Alô, alô, nação santista. Não há distância que nos separe. Tradição é tradição. Os bons tempos estão de volta. Com transmissão dos jogos do Santos Futebol Clube. Radar Esportivo. O tricampeão da Baixada. É dia 1º, na Guarujá AM, 1550 kHz. Deixa comigo, torcedor do Brasil, vestindo a camisa da Guarujá 1550, 17h30, nesta sexta-feira. Conto com você, torcedor. Você está assistindo ao programa Estrela Guia na TV, agora no seu segundo bloco. Hoje estamos falando com o nosso amigo Alexandre Camilo e temos um assunto, o tema forte do programa principal, né? Foi um dos maiores eventos que Santos já teve, né? Um público imenso, que foi a Ação do Coração, o dia. Alexandre, me diz alguma coisinha sobre esse grande dia, como começou isso? Eu participei, é maravilhoso. Eu tenho a honra de dizer que o Walter, além de ser meu amigo pessoal, ele é vice-presidente da Associação Eduardo Furquini. O Walter esteve ao meu lado e está nos momentos de maior alegria e nos momentos também de maior tristeza. Bom. Você viu o nascimento da associação, estava lá no dia, assinou, acompanhou tudo, né? Toda aquela dor da passagem do Eduardo, todo aquele momento horrível, né? Foi difícil até escrever pro livro. A parte que fala do Eduardo eu gravei, na verdade, falando, e aí depois a Cidinha passou e mandou para revisão, porque era difícil até escrever sobre aquele sentimento, sobre o que aconteceu naquele momento. Rapidamente a trajetória. Tá? Quando surgiu a ideia, até aquele dia maravilhoso na Praça Mauá, infelizmente não temos muito tempo, mas você... Olha, a ideia surge na época de Páscoa, que a gente está se aproximando. Nós fizemos uma tarde beneficente, a gente estava lá de Coelhão, tinha muita gente. Nós tínhamos ganhado uma grande doação de chocolates da Copenhague, da Brasil Cacau, que é do grupo CRM, e aí a gente tinha, terminando, eu falei, e olha, porque o que aconteceu, esse evento de Páscoa estava culminando com as comemorações do aniversário do Eduardo, que é 19 de março, que nós vamos comemorar de novo agora, dia 19. Nós tínhamos ido na creche Estrela Guia, cantamos parabéns no dia do aniversário dele, lá na creche Estrela Guia, e aí eu fiquei pensando na época da tarde beneficente, né? Nossa, o aniversário nós comemoramos bem, mas quando fizer um dia, um ano da passagem dele, vai ser um dia de muita tristeza. Aí eu lembrei da foto, a foto da fundação da associação, que é essa foto aqui. E essa foto tem uma história, né? Eu lembrei desta foto. E ao lembrar desta foto, eu lembrei da praça cheia de corações, e eu falando, Eduardo, vamos levar um monte. E ele falando, não, só pega um. Quando a gente chegar no Brasil, a gente faz algo parecido. Aí, Era uma ação para falar sobre a saúde do coração. Era uma praça cheia de corações, as pessoas podiam passar, pegar um coração, e elas pegavam esse coração e levavam para casa para lembrar de cuidar da saúde do seu coração. Que país? Em Viena. Viena. Na Áustria. E depois... Isso foi uma coincidência. Aquelas coisas que a não gente... Existe. Um ano e pouco depois, Eduardo vai do coração.
Até o capítulo do livro que diz isso, diz assim, o coração leva o Eduardo. Eu gosto do livro porque ele está dividido em partes, são 5 partes. Na primeira parte, conta o Eduardo pequenininho, né? E aí vai contando como nas viagens, né? Como ele vai encontrar esses corações. E aí nós descobrimos várias fotos dele com corações, né? Nas viagens. É uma foto super legal, corações pelo mundo, né? Mostrando ele no meio dos corações. Aí na Áustria. Na Áustria. E aí tem diversos lugares onde o Eduardo aparece com o tema do coração, né? Em Copenhague, em Milão, ele adorava viajar, né? Em Firenze, e ele sempre com esse tema. E aí, quando o coração leva o Eduardo, aqui tem fotos dele no mundo inteiro, quando o coração leva o Eduardo, surge a ideia de montar a associação que leva o nome dele, a Associação Eduardo Furchini. E nesse dia que eu lembrei dessa foto, eu falei, vamos fazer o que ele queria. Só que a ideia, Walter, você sabe muito bem, você estava lá, o tema não foi escolhido por acaso, é um cravo, né? O cravo, que era o personagem que ele mais fazia. E o slogan Viva com Arte o dia de hoje, que é efetivamente o que a gente tem, eu pensei, vou fazer a ação. A gente vai colocar os corações na praça e a primeira pessoa que eu fui procurar foi o Fundo Social de Solidariedade e o nosso prefeito Papa. E aí lá eu falei, contei toda a minha ideia, ele lembrou do Eduardo atuando nos espetáculos da CT, na época que ele era da CT, ele falou para mim, o que você precisa? Eu falei, eu preciso da praça e do palco. Aí eu lembro dele falando, isso você já tem, o que mais que você precisa? Aí eu falei, mas nada. Ele falou, então procure o Fundo Social. E a partir daquele dia o Fundo Social se tornou a Casa do Coração. Até você alastrou isso na cidade? Até o rapaz que estava fazendo a diagramação, essa foto do Sérgio Furtado, né, aérea, e lá em São Paulo, ele não entendia. Ele falou, mas isso é uma montagem? Ele falou, não, isso não é uma montagem. Isso é uma praça em Santos, o coração da cidade, que é o Marco Zero, que é a Praça Mauá. Isso são mais de 60 mil corações e essas coisinhas são pessoas. Aí ele falou assim, mas como é que esses corações foram parar ali? Eu falei, isso é a ideia do livro, é contar para as pessoas do que o amor é capaz. Walter, não tem nenhuma explicação científica. A maneira como isso se alastrou, a primeira oficina foi dia 1º de julho. Do dia 1º de julho, sem nenhum coração, com a Liliane aqui, fazendo os corações, até o dia 31 de julho, nós temos essa primeira oficina. Do dia, nós temos uma comoção, uma cidade, uma região metropolitana, corações vindo do Pará, no norte do país, no sul do país, Joinville, Curitiba, Minas Gerais mandando a região sudeste, fora do país. No livro tem os corações que vieram do Vietnã. Vietnã. A Fabi, que estava lá, manda os corações. Tem uma parte, eu vou falando, eu vou mexendo, eu não sei se pode, depois eles vão me matar. Depois a gente vai gravar. Maia, me diz o seguinte, a mensagem do coração em si, o que é que ela traz? É muito forte. A Vera Leon fez um texto que tem aqui, chama-se A Materialização do Amor. Uma coisa é eu falar assim, um abraço para você, tudo de bom. Outra coisa é eu parar, pegar um pedaço de tecido, costurar e dar trabalho, pensando no bem, desejando o bem para quem eu não conheço. Porque desejar o bem aos nossos é algo esperado. Agora ter o desprendimento de fazer um coração desejando o bem a alguém que você não conhece é uma doação. Você enche o coração e depois que ele está pronto, você vai e coloca lá na caixa, você doa para alguém que você não conhece, é um ato de amor. E a Vera Leon fala sobre essa materialização, né? Ela como psicóloga,
A Rita estava me contando, né? Até o trabalho manual, ele te coloca para dentro, né? Porque você vai interiorizando. E o livro tem histórias belíssimas de depoimentos. Né, da pessoa que ela... Tem uma história linda. A parte que eu mais gosto do livro é a parte que conta, são as histórias que vieram pela internet. Tem uma senhora que ela brigou com a irmã por conta de espólio. A mãe falece, infelizmente acontece, às vezes por causa de herança, se deixam de falar. E ela começa a fazer uma noite corações. Ela vai fazendo e ela lembra da irmã. Ela vai fazendo, e ali ela se emociona, ela vai pedindo desculpa para a irmã. Ela conta que ela vai dormir. E no dia seguinte, ela acorda com a irmã em casa, aos prantos, e a irmã pedindo desculpa para ela. Olha a força que tem o seu pedido verdadeiro de perdão. Essa senhora é cadeirante e ela foi na praça. Quando nós vimos ela, eu me preocupei, porque foi uma multidão. Tem uma foto aqui do Sarquis. São 26 mil pessoas pela polícia. 26 mil pessoas, quantos corações? Mais de 60 mil corações. 53 mil contados. Depois disso a gente perdeu. Tinha um monte de gente que levou no dia. É muito. Você imagina essa multidão? E eu preocupado. E ela foi e disse assim, eu tinha que ir, porque eu tinha que agradecer, porque eu recebi uma graça. Eu não vejo que isso é uma graça, eu vejo que isso é um amor tão profundo. Ela coloca tanta energia naquele coração que ela mesmo consegue se desprender. E isso chega na irmã. Olha como nós temos força, Walter. Como cada um de nós tem capacidade de fazer muito mais do que imagina. Tem histórias belíssimas de pessoas que fizeram corações. Tem uma ótima de uma senhora que o Miramar deu uma loja. Deu uma loja, tudo gratuito para a gente fazer os corações lá. E lá nós ganhamos todo o material. Muitas pessoas podiam lá fazer. E a menina me liga e diz assim, Etienne, tem uma moça te esperando, uma senhora. Aí eu falei, mas eu estou longe, ainda vou demorar aí. Santos está com um trânsito terrível. Ela disse que vai te esperar. Passou uns 40 minutos, liga de novo. Tá te esperando. Eu falei, eu sei, mas eu ainda tô aqui. Fala, adianta. Essa aqui foi a loja lá do Miramar. Ela está te esperando, é uma senhora. Eu ainda vou demorar. Isso aqui 1 hora e pouco depois, eu cheguei lá na loja e a mulher estava na porta, era uma senhora. Eu estou te esperando. Aí eu falei, não, eu sei, eu já sabia que estava difícil de chegar. Mas eu quero falar com você. Eu falei, não pode falar. Olha, ela falava com a senhora, eu não sei costurar. Mas um dia eu falei, não, eu vou costurar, eu vou fazer. Eu comecei a fazer os corações. Eu fiz um, e aí eu fiz outro, e assim o primeiro não saiu tão bom, o segundo mais ou menos, o terceiro já estava bom. Aí que eu me toquei, que já tinha passado das 2 da manhã e eu tinha que dormir. Aí eu fui dormir. E no dia seguinte, que eu me lembrei que eu tinha se esquecido de tomar o remédio da depressão. Eu falei, nossa, parabéns. Não, pera, ainda não terminei. Eu vim aqui hoje te dizer que faz 8 dias que eu não tomo remédio. Você vê, ela tira todo aquele foco numa coisa que ela estava, de solidão, às vezes deprimida, e começa a colocar a energia dela nos corações. E aí ela não para. Histórias maravilhosas de sociabilização de pessoas do mesmo prédio. O meu não conta. No salão de festas, nós fizemos uma oficina de coração, mas o Eduardo morava lá. Mas pessoas que na orla começaram a se reunir no salão de festas do prédio para fazer corações. Olha a sociabilização. Foi uma coisa, foi um rastilho de pólvora. Dá tempo para passar o nosso vídeo? No próximo bloco, Alexandre, já passamos o segundo bloco. No próximo bloco nós temos 3 vídeos ainda sobre esse dia, vamos ilustrar e você vai comentar em cima e a gente vai dar continuidade e falar. Esse livro. Eu peço licença a você, mas as histórias que você está contando são importantes e dão um significado real do que foi isso. Né? Aí vamos para o nosso break. Obrigado. Pedimos licença para um breve intervalo e voltamos já já.
Santos tem um novo gesto para proteger quem atravessa na faixa: o braço estendido. Toda faixa de pedestre sem semáforo agora é faixa viva. Quando for atravessar, estenda o braço com a palma virada para os carros. Quem estiver dirigindo deve respeitar esse sinal e parar. Juntos, vamos fazer um trânsito mais seguro e humano. Antes de contratar a filmagem de sua festa ou empresa, consulte a Godoy Multimídia. Produção em vídeo com preço acessível. Faça sua empresa aparecer com os nossos institucionais. Eternize suas festas em vídeos inesquecíveis. Peça um orçamento. Você está assistindo a um programa maravilhoso, Estrela Guia na TV, você da Praia Grande, São Vicente, você é santista. Hoje estamos com o Eduardo Camilo falando sobre esse evento maravilhoso que foi o Dia de Ação do Coração. Nós temos aqui um livro, o Eduardo vai falar também sobre ele. Eu queria mandar um abraço à nossa estrelete, né? A Leninha, que chamou o nosso intervalo. Leninha está em Badajoz, na Espanha. Olha! E o Estrela Guia na TV é um programa internacional, porque por internet, ela, o namorado dela, o Leandro, Binho, Felipe agora, Júlia, vocês todos na Espanha, eles reúnem os universitários para ver o nosso programa lá, Estrela Guia na TV Internacional. Internet é maravilhosa. Beijo para vocês todos. Voltamos rapidamente, vamos aos nossos vídeos, mas eu só queria fazer um comentário. Aqui dentro do coração, o universo conspirou a nosso favor. Que dia lindo. Que lindo. De sol. Tranquilo. Que né? coisa. Mas vamos às imagens, a gente vai falando em cima delas. Olha a multidão, a quantidade de corações. Que coisa espetacular. Vai escrevendo, Alexandre, você sabe melhor do que Que eu. dia, que dia. A montagem foi de madrugada, né? Um dia que a gente quase não dormiu. E a gente tinha a ideia de que iriam muitas pessoas, mas a gente não calculava como isso ia fazer. Isso na Pinacoteca, durante as oficinas. Olha lá, aí no palco. A mãe do lado. Dona Regina, um abraço, um beijo no seu coração, a mãe maravilhosa que Nossa, tem, a mãe do coração mesmo. bom. Olha, 1000 balões ganhando. Corações aqui da terra, agora vão para o céu. E é isso. Letícia, que é um coração de pessoa. O maestro Daniel Mizu, que tem um texto lindo dele no livro, com a orquestra do Grupo Pão de Açúcar, que foi maravilhosa. Uma orquestra feita por jovens, pessoas da maior boa vontade em fazer o melhor. Que dia, não, Walter, que dia memorável, que dia, o dia do amor, né? Como o prefeito Papa na época falou, ele falou de improviso. Declarou. Hoje Santos tem. Todo dia 2 de agosto é dia da ação do coração. No livro tem a parte que é o DO, né, a publicação, tem ele assinando no SESC. Foi a primeira vez que um decreto, lei, foi assinado fora do Palácio José Bonifácio. Então foi feita uma cerimônia no SESC, no dia da abertura da exposição, dia 19 de dezembro, e ele assina, tem a publicação no DO. Né? No dia, tomado pela emoção, então ele fala, a partir de hoje, todo dia 2 de agosto, a Cláudia Alonso, a Cláudia, um coração, a Cláudia pediu para que todos se abraçassem, foi lindo lá na praça, olha, falando, né, de coragem, né, coragem para amar, e aí o nosso ex-prefeito Papa, falando de coração e de improviso na hora, dizendo que ia mandar naquele mesmo dia para a Câmara um projeto para que Santos, todo dia 2, fosse dia do amor. Na verdade, o projeto saiu como dia da ação do coração, mas essa fala me inspirou a dar o nome do livro, o dia do amor. O dia do amor. A senhora que fez esse terço, o Frei André, que abriu as portas do Valongo para o nosso culto interreligioso, as pessoas, que multidão, que... Nenhum acidente. Nada. O Wellington da prefeitura falava, é um milagre, eu faço 8 anos eventos, eu faço carnabonde, eu faço coisa na praia, eu nunca vi, nunca vi.
Eu falei, mas é o que o amor é capaz. É uma coisa espiritual. Eu digo que quem passou na praça naquele dia, tomou uma bênção, um jurê, um passe, qualquer nome que você queira dar, era tanta energia. Você imagina aquela quantidade de corações, quem passou por ali, era uma coisa que foi muito comentada, né? Uma pessoa falou assim, mas teve gente que pegou muito coração e faltou. Uma senhora disse assim, cada um pegou a quantidade que precisava. Tinha gente que precisava de um, tinha gente que precisava de nenhum, tinha gente que precisava de muitos. Mas o objetivo era maior. Era essa conexão com o que a gente tem de melhor. E o que a gente tem de melhor é invisível, que é o amor, que é a doação. E aquela multidão, numa quinta-feira, meio-dia, não tinha show de ninguém, era uma apresentação da orquestra. É algo que quer dizer alguma coisa para a gente. O Alcindo tem um texto lindo, O Coração da Cidade, o Alcindo Gonçalves, que ele chama a reflexão disso. Essa multidão está querendo dizer alguma coisa para nós. As pessoas, elas estão sedentas em poder dar o melhor de si. A ação do coração foi a centelha, né? O Magiclick, sabe? O Magiclick é aquele acendedor antigo, né? O Magiclick para esse combustível do amor que cada um tem dentro de si. Por isso que o livro é importante, Walter, porque o livro registra, o livro eterniza, e através do livro a gente vai poder levar essa mensagem para muitas cidades. Você imagina que lindo se no dia 2 de agosto a gente tem outras cidades fazendo no mesmo dia, no mesmo horário, essa vibração, né? Essa energia. A gente tem imagens belíssimas como a que o Fernando gravou, mas nada substitui a você estar lá no dia, né, Walter? Mas o livro mata um pouco dessa saudade e tenta, eu digo que ele tenta explicar o que foi esse dia. É um livro de arte, né? Esse papel couché 150. Adorei, o médico comprou 2. Aí eu falei, é para sua família? Ele falou, não, eu quero um para deixar no meu consultório. Porque às vezes a pessoa chega lá reclamando, aí começa a ver um livro desse, com tantas imagens bonitas. E aí isso também ajuda no processo de cura. E eu tenho certeza que sim, porque às vezes as pessoas têm necessidade de fazer algo e está faltando um motivo. Acho que a ação do coração foi isso. Todo dia é dia da ação do coração. E no livro você ainda vai se inspirar mais. Nós estamos inserindo... A produção está saindo imagens, né? Procurando captar aqueles momentos, todos foram bons, né? Mas captar aqueles momentos marcantes, todos foram marcantes, mas a gente diz que o amor é um sentimento universal, e por ser universal, diz que ele foi parar na África também. No, Walter! Diz para mim, filho. O nome do capítulo é assim, a ação do coração cruza o oceano e chega na África. Não é demais? Eu fico assim vendo aquelas fotos, tem um vídeo, né? O Edmilson é um bombeiro, ele pediu 2 anos de afastamento e antes, quando a gente estava no programa Ação e Reação, eu conheci a ONG dele, que se chama Caminho Nações, e ele me falou o projeto lindo que eles fazem no Senegal e na Nigéria, e eu falei, nós vamos separar corações e vamos levar para as crianças que são atendidas lá. Então ele me disse que lá eram 250 crianças que ele atendia. Então nós separamos, com a Silvia nós fomos fazer uma entrega, tem as fotos no livro, tem um texto lindo que o Marcelo conta, e lá foi feita a entrega dos corações para ele, ele ganha uma camiseta, e depois ele vai para a África, e lá ele faz a entrega, grava o vídeo. Os corações chegando na África, deu a ideia da gente registrar um domínio em francês e em inglês, porque por conta da colonização no Senegal e na Nigéria. Então agora a gente tem Action du Coeur, que é a Ação do Coração em francês, e Motion of Love, que é em inglês. No dia 19 de março, o dia do aniversário, dia que o Eduardo completaria 40 anos, nós vamos ter o lançamento do site em 3 idiomas. Então, lá na África, em francês ou em inglês, eles podem acessar e já sai com a página no idioma,
contando o que foi a ação do coração. A ideia é que se espalhe pelo mundo mesmo. Então, o roteiro desse livro, com textos e fotos belíssimas, Eduardo, ele conta a história que você está falando, desde o início até o último momento daquele evento, porque esse evento não vai terminar nunca, lógico, né? E a pessoa pode assistir e vai aprender muito, viu? Muito. Esse livro, gente, ele ensina, numa foto, ele ensina muito a gente, mas que a gente já perceba dele. E não é porque você, porventura, não esteja aqui aparecendo na foto, mas que você seja uma cabecinha daquela multidão da Praça Mauá, viu? A sua presença está marcante, seja numa foto grande, porque o que marcou mesmo foi o amor, né, daquele dia, e um amor que apareceu e não vai parar. Não vai. Eu acho que o livro é apenas um registro e apenas o início. Eu fiz questão de colocar no livro porque o livro eterniza, o livro fica. O livro não tem fins lucrativos, não tem editora. Isso, fala do livro, onde pode ser comprado. Foi feito por nossa conta. Você imagina o que é fazer um livro de papel couché 150 com esse acabamento, né? Num tamanho que é um tamanho 23 por 27, que é um tamanho diferenciado para ser um livro de arte, um livro de fotos, um livro de mesa. Ele está à venda em Santos, na livraria Martins Fontes, está no Museu do Café, nossos parceiros também está sendo vendido o livro no Museu do Café, na livraria na Ponta da Praia, Águia de Ouro também está à venda, o portal da Santa Casa, aquela loja de conveniência onde Eduardo sempre abasteceu o carro ali no posto, também ele tinha uma relação muito estreita com aquele posto, onde ele abastecia, chegou a gravar um vídeo com eles lá. Gentilmente eles também cederam, está sendo vendido lá dentro, também entidades como o Centro Estrela Guia, o Centro João Cabete, a Igreja de Santo Antônio do Valongo também estão vendendo o livro. Gentilmente estão abrindo esse espaço para a venda do livro na Gardênia Flores, no Supercentro Boqueirão. Marcelo Laticínios ali também no Boqueirão abriu a partir do dia 19 de março com o site novo que está lindo, lindo. Meu abraço aí ao Celso e ao Daniel que fizeram esse site de presente da Manga, tá lindo, a Manga Agência fez. A partir do dia 19, você também vai poder comprar via internet para todo o Brasil e o mundo, né? Porque vieram corações do Vietnã, de Londres, de Portugal, Espanha. Corações foram para Dinamarca, foram para Sydney. Você imagina? Então, é para o mundo, né? Graças à internet é para o mundo. Então, você também pode comprar através do site eduardofurquini.org.br a partir do dia 19. E estamos encerrando o terceiro bloco. Deus, eu falo, Temos, né? Mais um bloco. Tem mais um, dá para falar ainda do culto interreligioso, que é lindo. Eu peço licença a você, porque nós passamos um break. Parabéns. Pedimos licença para um breve intervalo. Voltamos já. Antes de contratar a filmagem de sua festa ou empresa, consulte a Godoy Multimídia. Produção em vídeo com preço acessível. Faça sua empresa aparecer com os nossos institucionais. Eternize suas festas em vídeos inesquecíveis. Peça um orçamento.
com tanto assunto, tanta coisa bonita, o Eduardo aqui falando. Caramba, se pudesse você contar uma historinha, seria muito bom, mas vamos então, já iniciando o quarto e último bloco do programa Estrela Guia na TV. Eu vou fazer uma coisa ao contrário, porque depois não vai dar tempo. Eu quero agradecer a você, meus telespectadores de Santos, São Vicente, da Praia Grande. Adquiram o livro, ouçam as histórias do Eduardo, do Alexandre. Você quer falar mais alguma coisa? A renda desse livro? Toda a renda do livro vai ser para a Ação do Coração desse ano e para os projetos sociais da Associação Eduardo Forchini. Nós temos 2 projetos, acho importante falar, porque às vezes a pessoa fala assim, mas a associação faz o quê? A associação tem um grupo chamado Semeando Histórias. São pessoas de diversos segmentos. A gente tem professor, tem advogado, tem atores, que doam o seu tempo voluntariamente para contar histórias em creches, asilos e hospitais. Então esse grupo se chama Semeando Histórias, ele atua o ano inteiro. Ele forma? E forma contadores de histórias, e esses contadores de histórias vão a creches, asilos e hospitais contar histórias. Mas são só multiplicadores. Isso, não? Além disso, tem mais o quê? Tem o Quarteto de Cordas Eduardo Forchini. Que eu vi no Coliseu, no Dia da Cidade, que lindo! O quarteto, olha, o quarteto é um desbunde. Eles trabalham com música clássica e música popular, e o objetivo é levar em comunidades carentes a oportunidades das pessoas terem contato com esse tipo de música. E o concerto dele é lindo porque é todo didático. Então eles tocam desde um concerto de Brandemburgo de Bach a Tico-Tico no Fubá. É mágico. E também ele é todo mantido através de bolsas. Esses músicos, eles ganham bolsas para poder estudar, e é mantido pela Associação Eduardo Forchini. Com a venda desse livro. Você, exatamente. Por apenas 50 reais, não é nem uma pizza, gente. A pizza você come, ali a 2 horas não tem mais nada. Esse livro por 50 reais, você tem um livro de cabeceira que vai te acompanhar pela vida toda. E só vai te trazer coisa boa, te acrescentar coisas muito lindas, com muito amor. Pense nisso, compre o livro, você vai estar ajudando a Associação Eduardo Forchini a formar esse pessoal todo. Nós temos mais um vídeo marcante que foi naquele dia, que foi... O vídeo vai dizer e você vai falar em cima do vídeo. Caminhada. Olha, o Ayrton do violão, esse homem é fantástico. A filha dele, a Didi, olha que linda. Como é que foi essa caminhada, Eduardo? Nossa, a caminhada do coração. O Walter aqui, o Frei André. Olha, como é que foi isso? Isso foi uma das coisas que mais me marcou na ação. Olha a chegada ao Valongo, né? O Valongo abriu as portas, essa imagem é fantástica. Nós temos aí a Walter representando a Umbanda, a Sueli que está entrando na igreja do kardecismo, a Terezinha do candomblé, o reverendo Leandro da igreja anglicana. No mesmo palco, o preleitor Jairo da Seixonoye. No mesmo palco, o Brasil para Cristo com o pastor Papillon, o Zezinho do culto ecumênico, o budismo representado, o Hare Krishna, 12 religiões juntas. O Frei André que abriu, Frei André dos católicos. O altar da igreja. Abriu o altar. A um culto ecumênico. Ao culto. Todo mundo ali para dizer, Deus é amor. A fala das pessoas, e simbolicamente, 12 religiões das mais diversas partes do planeta, entrando naquele mesmo altar para dizer que Deus é amor, isso é muito forte. A religião do Oriente, a religião da África, a religião do Ocidente, juntas, só para dizer que Deus é amor. Em momento nenhum, ninguém dizendo a minha é maior, a minha é melhor, nada. É um exemplo do que a gente tem para mostrar para as pessoas o quanto a gente precisa e pode fazer mais. Aquela caminhada do coração e o culto interreligioso, que, se Deus quiser agora, vai ter de novo. Esse ano a gente vai se organizar com a associação
com o devido cuidado, porque agora a gente sabe o tamanho. No dia, as pessoas me perguntam, mas você não tinha ideia? Jamais, Walter, me passou pela cabeça que a gente ia ter aquela multidão. Para ninguém. Então hoje a gente sabe e a gente vai pensar, né, como se estruturar para fazer essa ação acontecer novamente. Alexandre, nesse dia, o que a gente se apercebeu foram milhares de corações unidos, solidários. Posso te fazer um pedido? Nós Claro. temos um tempo. Conta aquela historinha da solidariedade do céu. Vou contar. Você não podia deixar sair daqui sem contar uma história, pelo amor de Deus. Vou contar. Essa história foi a primeira história que eu contei para o Walter numa vivência da CMD. Da CMD. Essa história me acompanha há muitos anos. Se você que está me ouvindo ou gostar dessa história, conte para alguém que você gosta, porque é uma história que tem mais de 2000 anos. É uma lenda judaica. Ela é curtinha. Então, se você conta essa história para alguém, você está contribuindo para que a história se mantenha viva. Diz assim: era uma vez um homem que acreditava muito em Deus. Deus era algo vivo, real, dentro do seu coração. Ele tinha tanta fé em Deus que Deus deu a esse homem um presente. Deus deu a esse homem o direito dele conhecer o céu e dele conhecer o inferno. Quando o homem chegou no inferno, ele tomou um susto. O inferno era um salão enorme, cheio de mesas. E sobre essas mesas havia todo tipo e qualidade de comida. E no inferno tinha muita gente. E todas as pessoas no inferno possuíam as mãos tortas. Então elas pegavam o alimento e não conseguiam colocar na boca. E passavam a eternidade agonizando de fome em frente a uma mesa cheia de comida, pegando o alimento, se degladiando sem conseguir se alimentar. Quando o homem chegou no céu, o susto dele foi maior. É que o céu era um salão enorme. E para sua surpresa, no céu também tinha muita gente. E no céu haviam muitas mesas. E sobre essas mesas havia todo tipo e qualidade de comida. E todas as pessoas no céu também possuíam as mãos tortas. A diferença é que no céu ninguém passava a eternidade se degladiando de fome em frente a uma mesa cheia de comida. Porque no céu as pessoas pegavam o alimento e alimentavam a pessoa que estava do lado, que por sua vez também possuía a mão torta e podia pegar o alimento e me alimentar. Então, muitas vezes, a diferença de estar no céu ou de estar no inferno é a preocupação com a pessoa que está ao nosso lado. É a compaixão. É aquele amor desprovido de qualquer interesse, que faz tanto bem para quem recebe. E acredite, você que está me vendo, que está me ouvindo, muito mais para quem tem a generosidade de doar. Que a compaixão encontre um abrigo seguro dentro do coração de cada um de vocês. Cada um de vocês que entende o que é o trabalho solidário. Cada um de vocês que entende que a gente ganha muito mais do que o que a gente dá quando faz esse trabalho. Trabalhos como o seu, Walter, lá na creche Estrela Guia. Trabalhos que as pessoas fazem invisíveis e que ajudam tantas pessoas. Eu tenho certeza que quem fez um coração ganhou muito mais. Porque o amor é uma fonte tão generosa que quando a gente dá amor, a gente recebe muito mais. Que Deus, nosso Senhor, nosso guia, nos acompanhe a cada dia, para que a gente tenha a cada dia a motivação para agradecer o presente. E o presente é o dia de hoje. Por isso que ele se chama presente. O livro é um presente. O dia de hoje é um presente. Ontem
já foi. Eu posso lamentar ou pensar, eu podia ter feito diferente. Amanhã, talvez. Mas o que eu tenho é o dia de hoje. Hoje é o dia de pedir desculpas. Hoje é o dia de pedir perdão. Hoje é o dia de agradecer. E eu agradeço, Walter, a você ser meu amigo, a você abrir o programa e a gente poder estar junto, seja na Estrela Guia, seja na Associação Eduardo Furquini, fazendo bem sem ver a quem, vivendo com arte o dia de hoje. Amém. Eu te agradeço de coração. Mais uma vez estamos terminando o programa Estrela Guia na TV, desejando a vocês todos que nos assistiram, que Deus os abençoe e que o Espírito do amor, né, se multiplique dentro de cada um de vocês, como se multiplica no coração desse menino maravilhoso. Muito obrigado a todos. Obrigado aos voluntários da associação, a Cláudia, a Simone, minhas irmãs, a Regina, a todo mundo que está trabalhando, o Ricardo, não posso falar o nome dos voluntários, que aí magoa, vou esquecer de alguém. A todos que estão trabalhando de coração. Todos são de parabéns. E vamos terminar o programa, como sempre, com uma frase alusiva ao assunto. A frase de hoje é: a amizade é um amor que nunca morre.